E aí, pessoal, você já sabe, você que me segue lá no Instagram, que eu sou @tr_Vieira. Muito bem, eu sou o @Jean Regina e você está no @Direito Religioso Oficial. Agora te peguei. É isso aí, tchê. É. Então agora vamos arrombar com assuntos bombásticos. Porque hoje é dia de tretas do Gospel Prime. Gospel Prime, nossa parceira, que nos fornece e fornece a toda a igreja brasileira todos os assuntos importantes que estão agitando o cenário religioso brasileiro e mundial. E hoje nós temos 3 casos para comentar, bastante polêmicos, e que eu espero, sinceramente, contar com a sua interação muito forte nos comentários, para que a gente possa aumentar o nível do debate, né? Porque senão vai ficar a coisa meio Nelson Rubens, assim. Vai ficar Então não esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar o like neste vídeo, de compartilhar, de ativar o sininho de notificações. E você também, Neto Gregório, Gospel Prime, eu quero saber se você está compartilhando nosso vídeo. É isso aí. Então, roda a vinheta, Éder! E aí, Tiagão, o que nós temos para hoje? Hoje nós temos coisa nova na teologia. Como assim, mundial, coisa nova na coisa teologia? nova na teologia mundial. Uma escola teológica nova? É, mais ou menos Um novo isso. seminário? Um novo seminário, um novo método de interpretação. Quem sabe esse novo método também seja utilizado no direito, porque a gente sabe que a interpretação, os métodos de interpretação, de exegeses, eles são comuns, né, no direito e na teologia, eles se comunicam, né? Eles pegaram emprestado da teologia, né? Exatamente. O direito pegou emprestado da teologia. Exatamente. Bom, então vamos pensar. O primeiro é o histórico gramatical, né? Teologia bíblica. Isso. Depois Nós temos tem também o histórico crítico, Isso. que tem um grande apelo em várias tradições teológicas. E daí do histórico crítico tem um monte de ramificações, né? Porque daí são teologias de identidade, identitárias, né? Todas as minorias também reinterpretam a teologia de acordo com a sua ideologia. E qual que é a próxima agora? Agora nós temos o método narrativo ideológico petista de interpretação da Bíblia. Não acredito. Como assim? Que história é essa? Tchê, o núcleo evangélico do PT quer reinterpretar a Bíblia. Esta é a notícia que está lá no Gospel Prime, notícia de 29 de janeiro de 2020, gente. Não acredito. É impressionante, Jean. Olha, existe uma carta de intenção do Partido dos Trabalhadores que, capitaneado pelo Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidiário, no sentido assim de uma reaproximação com o segmento evangélico. Acho que o Haddad ele ficou inspirado. Aliás, faz quantos dias que o Haddad não vai na missa mesmo? Pois é, aí essa informação não tenho, mas de repente alguém pode deixar aí nos comentários. A Manu também, né? Mas enfim. Mas ela não é do PT, né? Mas ela tá ali, né, junto. Então, assim, tem uma carta de intenção. E essa carta de intenção, gente, diz o seguinte, entre vários assuntos, diz assim, ó, contribuir na construção de modos de leitura e de modos de interpretação da Bíblia. O modo de leitura, eu me lembro que uma vez a gente participou aqui do recorde de leitura da Bíblia. Aí o modo era de pé, sentado, no tablet, como assim modo de leitura? Eu também não sei, não estou nem muito afim de saber, mas... Tá, mas método de interpretação? Construção de novos modos de interpretação da Bíblia. Quer dizer, então, que um partido político vai construir um modo de interpretar a Bíblia. E como é que fica o Estado laico nessa história, que partido não se envolve em igreja? Então, para você não falar aí que nós estamos só fazendo ironia por causa de eventual convicção política, a nossa ironia ela se dá exatamente naquele famoso ditado de pau que dá em Chico, dá em Francisco. Por um lado, existe muita crítica, e muita crítica, inclusive, que tem validade, sobre o governo do dia se imiscuir
com determinadas alas religiosas e politizar, aliás, e espiritualizar a política. Por outro lado, nós estamos vendo nesse tipo de atitude aqui uma tentativa de politizar a fé. Ou seja, ambas as linhas estão em confusão. O Estado laico no Brasil, ele existe para que as ordens não se misturem, elas colaborem. Elas se promovam. Elas colaboram, mas elas são independentes. Você jamais pode politizar a fé e você jamais pode espiritualizar a política. E é por conta disso que essa treta veio para a pauta de hoje. E aí já tem uma outra treta que de certa forma está ligada. Então, treta número 2. Umbandistas reclamam de discriminação por serem proibidos de fazer ritual dentro da igreja do Rosário, Rosário, no Centro Histórico de Porto Alegre, Igreja Nossa Senhora do Rosário. Mas que história é essa? Então assim, o pessoal há 20 anos, o pessoal de matriz africana, um grupo de religiosos, eles fazem, digamos assim, uma espécie de tour, né, e passam pela Igreja do Rosário para apresentar o templo e fazer um passeio assim, de quais são os pontos em comum, do sincretismo da religião umbandista e tal. E sempre foram muito bem recebidos. O próprio presidente aqui da Federação Afro-Umbandista do Rio Grande do Sul disse que sempre foi muito bem recebido pela Igreja Nossa Senhora do Rosário. Mas eles começaram a fazer uma espécie de ritual, Jean, dentro do templo, que consistia em deitar e rolar. Tá bem. Então eles como ritual. Como ritual. Eles queriam deitar e rolar dentro do templo católico, que nós sabemos que para o católico o templo é um lugar sagrado, aquele solo é sagrado. Sim. Ele foi dedicado, consagrado. Essa dedicação, essa consagração, ela é litúrgica, ela é ritual, aquele espaço ele é separado. Assim como o cemitério católico, exato, né? É separado, até porque é ali que se realizam os sacramentos e os sacramentos são atos sagrados. A maioria dos sacramentos são realizados ali, como o sacramento do batismo, o sacramento do casamento, crisma, o sacramento a ordem. da penitência. Então, é um local sagrado. E nesse local sagrado, os umbandistas queriam deitar e rolar. O que eu estou achando engraçado, gente, é o presidente da Associação Afro-Umbandista aqui do Rio Grande do Sul dizer que é discriminação o pároco, o padre, o bispo, o arcebispo, o papa, o que será quem seja, dizer que não pode deitar e rolar dentro de um solo, para os católicos, sagrado. Mas que independente de o solo ser sagrado. Primeiro, podia até não ser sagrado. Primeiro, a propriedade privada, tá? Por mais que seja de circulação pública. Mas o fato de ser sagrado, eu acho que ainda... Sim, mas é propriedade privada. O fato de ser sagrado, ele separa. Ele separa e aí existe uma vedação completa de embaraço tanto do Estado quanto de particular. Ou seja, um grupo religioso, por mais que se identifique sincreticamente, e aí é a liberdade de crença que tá em jogo, né? Um grupo religioso, ele não pode invadir o espaço de um outro grupo religioso para fazer um ritual. O ritual dele. Né? Um ritual próprio. Né? Que vai profanar aquele espaço sagrado. E assim, se não for sagrado, por exemplo, eu sou membro da Igreja Batista. O templo, o solo da minha igreja não é sagrado. Mas é óbvio que o pastor não ia permitir que os umbandistas deitassem e rolassem no solo dentro da nossa igreja. Vamos pensar o contrário. Vamos imaginar um grupo religioso cristão que quisesse fazer um culto dentro de um terreiro de umbanda, um culto de desencapetamento. Uma expulsão com exorcismo público, que vocês sabem que existe a teologia, as matrizes teológicas que também têm a ênfase nesse ministério, e aí vão lá dentro Vamos expulsar os demônios desse terreiro, vamos fazer aqui. Aí ia ser manchete não na Gospel Prime. Ia ser no New York Times. Olha, pentecostais querem fazer um culto de desencapetamento dentro do terreiro. Sabe o que isso me lembra, Thiago? Isso me lembra o que está acontecendo na Europa, que está indo além, né? Porque aqui... beleza, eles tentaram fazer um ritual, é um grupo religioso tentando fazer um ritual
dentro de um ambiente de outro grupo religioso. Lá na Europa, nós estamos vendo com o secularismo avançando, que as pessoas estão querendo reivindicar o direito de profanar mesmo o templo. O direito de entrar na igreja, de pichar, de derrubar a estátua, de fazer atos obscenos, inclusive, né, em nome de um certo direito individual, né, uma liberdade de expressão individual, que é o que eles chamam de direito de blasfêmia. Isso aqui é uma colisão entre grupos que têm interesses legítimos, certo? E nesse caso a gente está entendendo que os umbandistas estão errados, porque eles não podem se sentir discriminados porque o líder religioso de uma outra matriz religiosa não permitiu que eles fizessem um ritual dentro do seu templo. Eu acho que eles podem fazer o ritual, de repente, esse de deitar e rolar, no espaço público. Tranquilo? Eu não vejo problema. Claro que vai ter que ter uma questão de segurança, daqui a pouco avisar a polícia antes para fechar a rua. Ou se a religião, por exemplo, ela requerer que seja dentro de um espaço com características de templo, construam um. Vão lá comprar um imóvel, vão lá construir um templo e aí façam o seu ritual como quiserem. Eu não vejo problemas até daqui a pouco dentro de um prédio público, né? Desde que exista... Comunicado às autoridades, tenha ordem, né? Não vejo problema. O problema é achar que a discriminação, o impedimento de fazer dentro de um outro templo. Exatamente. Vamos passar para treta 3, o vídeo está ficando longo. Está aqui não chega a ser uma treta, mas eu acho que é importante nós pontuarmos. Então são duas tretas e uma tretinha. Uma tretinha, que está ocasionando uma treta grande aí no país, de novo pela história da narrativa. O programa do governo federal, mais propriamente do Ministério dos Direitos Humanos, que é o programa Eu Escolhi Esperar. A mulher, da família e dos direitos humanos. Isso. Eu Escolhi Esperar. O programa aí lançado, um programa de política pública, lançado pela ministra Damares. Isso está dando um bafafá, que a abstinência sexual é uma conduta do tempo das trevas, é uma conduta totalmente religiosa, enfim. Vocês já devem ter, até no Jornal Nacional, esses dias falaram sobre isso com um tom de crítica. Vamos retomar a primeira treta? Será que essa política pública é uma espiritualização da política? Porque essa é a crítica. Exatamente. A crítica é que o Ministério da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos propor uma política pública, porque a Secretaria de Juventude aqui, né? Uhum. Propor uma política pública de abstinência sexual como sendo de diversas ações. De diversas ações para combater a gravidez precoce, doenças sexualmente transmissíveis. Né? Será que isso é uma espiritualização da política? E aí que nós queremos também ouvir a sua opinião. Né, que você também coloque nos comentários o que vocês acham desse tipo de medida. Eu acho que não é, Jean, porque essa questão de abstinência sexual na adolescência é comprovado pela biologia, pela medicina, que o corpo da mulher, o corpo do homem está em desenvolvimento, não está ainda formado, não está ainda, digamos assim, usando uma terminologia não médica, não está habilitado plenamente para o ato sexual. Então, uma menina de 12 anos, ela não está plenamente desenvolvida para o ato sexual. Então, a abstinência, ela tem essa conotação muito mais do que religiosa, mas uma conotação médica, uma conotação biológica, uma conotação fisiológica. E psicologicamente falando também, nós sabemos que existe também um envolvimento emocional muito grande né, na vida sexualmente ativa, e isso, obviamente, também... Que uma criança não está preparada psicologicamente para isso. Que um adolescente, embora vivendo numa cultura hipererotizada como nós vivemos no Ocidente e aqui particularmente no Brasil, existe o estágio de desenvolvimento, isso é ciência, isso não somos nós que estamos tirando da cartola, né? E é muito engraçado que essas críticas, elas simplesmente tiram o poder de escolha do adolescente. É mais ou menos as críticas que fazem as mulheres que optam por não trabalhar,
em casa Sim. e cuidar dos seus filhos, cuidar da sua família em casa. Sim. Né? É praticamente uma tirania da cultura, dizendo que eles são obrigados, sim, a fazer sexo na adolescência, porque isso é ser livre. Era isso que eu ia dizer, né? E não é também não deixa de ser uma pauta quase que religiosa, ao inverso, no sentido de, olha, a política pública tem que ser no sentido de que o adolescente deve transar. Isso não é uma pauta moral? Claro que é uma pauta moral. Então, a ministra Damares está oferecendo contraponto a essa pauta moral. Qual é o contraponto? Uma outra pauta moral, que é a pauta de abstinência. Então, a frase é, você é livre, né, o adolescente, você é livre para optar por ter uma vida sexualmente ativa na adolescência. Ou não. Mas você também é livre para optar não ter. Por não ter. É uma escolha. Então, o governo está dizendo o seguinte, olha, você tem a opção que já está aí em tudo que é mídia, em todos os canais de televisão, etc., etc., que é a erotização precoce. Sim. Agora nós estamos dizendo que além deste caminho, existe o caminho da abstinência. Simples assim. O governo não está dizendo que você tem que ser celibatário ou impondo a abstinência. O governo está dizendo que existe esse caminho e que esse caminho vai também trazer bons resultados, como a impossibilidade de uma gravidez, a impossibilidade de adquirir uma doença sexualmente transmissível. E aí fica o pensamento, né? Talvez quem está criticando é justamente porque pensa que o governo emana políticas públicas que a sociedade deve seguir. A sociedade é um organismo vivo. O Estado é um organismo vivo. Então, existe a necessidade de esse organismo estar saudável. A sociedade tem que fazer boas escolhas. E o governo, ele deve refletir a sociedade ao dar boas escolhas, boas opções. E nós cremos aqui que esta é uma escolha saudável, uma opção saudável que o governo federal está incentivando como política pública. Eu acho que está bem explicado, pelo menos do nosso ponto de vista, né, que a ministra Damares acertou. Né, e acertou mais uma vez. A popularidade aí, dela só aumenta. Exatamente. Parabéns, ministra. Parabéns aos secretários, aos diretores, toda a pelo equipe. Brilhante trabalho que vocês têm desenvolvido para a nação. É isso aí. Acho que ficamos por isso aqui. Isso aí. São três tretas por hoje. Né? Espero que você tenha gostado. Compartilhe o vídeo. E hoje eu vou pedir de novo, comentem bastante para que a gente possa desenvolver esses assuntos aí. Valeu, Gospel Prime, pela parceria. Valeu, pessoal. Até a próxima.